né? Mas existe algumas, uma eu posso correr o risco de dizer, por exemplo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É uma febre, né, de colocar isso como diagnóstico, né? Então pode que nós estamos alimentando grandes indústrias farmacêuticas com algumas doenças, e não só essa. Só eu que falo isso não, o Drauzio Varela também fala, e eu vi que alguém usou um vídeo dele aí, né? Aliás, eu também falo muita coisa sem temer, né? Né? Bom, donovanose também é por bactéria, e a maioria delas causa um tumor, uma verruga, alguma coisa assim. O herpes genital, que nós já comentamos, é por vírus, né? A hepatite B, hepatite é uma inflamação do fígado, mas pode ter hepatite por álcool, por outras questões. Mas existe não só a hepatite B, mas também a hepatite C, né? Que são doenças também por vírus. E a hepatite B, essa aqui também é transmitida via sexual. Certo? Cancro mole, linfogranuloma venéreo. E aqui eu coloquei candidíase, mas para lembrar, viu? E candidíase, que é por fungo, né? Não é uma doença sexualmente transmissível. Bom, então vamos à AIDS. O que significa AIDS? A gente nem deveria de falar AIDS, né? Deveria de falar AIDS ou falar SIDA, né? Porque AIDS é uma sigla para o inglês, né? Para nós aqui é SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Aí nós damos uma aportuguesada no sigla e ficou AIDS, né? Seria AIDS, né? Então se você pegar o pé da letra, né, é uma síndrome. O que vem a ser uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos. E esses sinais e sintomas, eles ocorrem junto na sua grande maioria, não na sua totalidade. Por exemplo, se nós todos aqui nessa sala tivéssemos o HIV, provavelmente cada HIV seria único. Porque a capacidade de mutação de vírus RNA, e o HIV é um deles, é muito grande. Então, se todos aqui tivessem o HIV, provavelmente cada um de nós teríamos um HIV diferente do outro. E isso é muito complicado quando se fala em acabar com a doença, né? Porque uma leve diferença pode trazer uma resistência, né? É uma doença resultante da infecção e do desaguamento, né? Porque eu não posso dizer que infectou, está doente. É diferente do que eu sou diferente. Exatamente. Né? Então, depende da dose de HIV que você tem, depende da sua genética, que é o que a gente chama de susceptibilidade, né? Depende da dose, eu já falei, né? Da dose, da susceptibilidade e como que você vai lidar com isso aí, né? Certo? Porque a infecção com HIV, ela não depende do nosso sistema imunológico. A infecção é o quê? Apenas a entrada de micro-organismos no corpo. Agora, o desenvolvimento do vírus, ou seja, a grande reprodução. Por que quando uma pessoa infecta com HIV ela não tem a doença? Porque ela não tem número de partícula suficiente para gerar sinal de sintoma. Não é mesmo? E tem uma coisa aí que é preciso ser falado, né? Fala-se assim, por exemplo, não, mas eu fiz o teste, deu negativo. Bom, qual o teste? Não é mesmo? Porque tem vários testes. Qual o teste? Por exemplo, se você fez o mais barato, você acha que o mais barato é tão eficiente quanto o mais caro? Vamos mudar o assunto só para a gente fazer uma comparação. O teste de DNA dá 99,99%. Esse é o mais barato. Cada 9 que você acrescenta aí é uma certeza, uma margem de certeza de 10 mil vezes. E cada 9 que você acrescentar aí é dinheiro a mais no exame. Ou seja, mesmo dentro dos exames de DNA,
mesmo? Eu ainda posso ter um melhor, bem melhor do que o outro, mesmo sem chegar em 100. Por exemplo, 99,99999. Então é a sensibilidade do exame, né, para aquilo, certo? E não só a sensibilidade, né? Qual o momento? De repente vai procurar HIV em mim no momento que não vai encontrar, porque está usando um exame que só detecta se as partículas virais estiverem em tal quantidade. Não detecta. E se o vírus não tiver no ciclo lisogênico? Porque se tiver, não tem como detectar. Aí não tem como detectar. Se o material genético do HIV tiver inserido ao nosso ciclo lisogênico, não tem como. Porque DNA é DNA. Certo? E o que o HIV faz? Ele destrói os linfócitos chamado TCD4. Certo? Quem é chamado de aidético? Aqueles pacientes que já apresentam sinais e sintomas, né? Aqueles pacientes que já têm o sistema imunológico comprometido, para baixo, né? Bem para baixo. Quer dizer, é diferente da infecção em si. E aí o indivíduo tem febre alta, 40 graus, por exemplo, calafrios, dores musculares, aparecimento de ínguas, principalmente no pescoço, vontade de vomitar, os vômitos, e começa a aparecer, como o sistema imunológico está muito baixo, começa a aparecer as chamadas doenças oportunistas. E uma dessas doenças oportunistas é através desse fungo próprio da flora vaginal, que é a cândida, né? Cândida albicans é o nome do fungo, e a doença candidíase. Um outro bem sugestivo do indivíduo ter o HIV já com o sistema imunológico bastante comprometido é um protozoário que já foi até pensado como vírus, já foi dito como vírus, um protozoário chamado... Deixa eu esquecer. Esqueci. O que significa ser negativo? É ter o exame dado como negativo, né? Ou seja, não conseguiu detectar o HIV. Não conseguiu detectar. É diferente de dizer, você não tem o HIV. Mas é isso que é dito, né? Às vezes repetir, né, e tal, mas aí precisa de um tempo, né? Porque às vezes, quando foi feito, se fizer, por exemplo, bem próximo de quando foi feito, pode novamente não detectar, né? Tá? Mas deixa eu te falar, quando fala do HIV, mas nós temos outras doenças que a gente pegou. Eu tive a dengue, eu não morri de sorte. Eu tive esses mesmos sintomas. Sim, doenças virais têm alguns sintomas que são comuns, né? Como por exemplo, dor de cabeça. Uma coisa que eu não tenho dor de cabeça, nem nada, mas esse eu tenho. Por exemplo, ou dor muscular, que é o caso da dengue, né? Exatamente. Então tem várias doenças que elas ocorrem com sintomas semelhantes, né? Sinais semelhantes, porque essas doenças podem levar à inflamação. E a inflamação ela tem 5 sinais, não importa o que está levando a essa inflamação. Por exemplo, um dos sinais é dor, o outro é rubor, que é uma vermelhidão na região, o outro é aumento de temperatura, calor, quando você consegue perceber que aquela região está mais quente, né? O outro é edema, inchaço, né? E o último aí é perda de função. Então esses 5, por exemplo, sinais da inflamação ou da dor, eles ocorrem em qualquer infecção. Não é que ocorre, pode ocorrer, né? Se ocorrer inflamação, vai ocorrer todos 5. E a inflamação, ela produz as mesmas substâncias, quer seja por causa da presença do HIV, ou porque a gente deu uma martelada no dedo. Quer dizer, inflamação é inflamação, não muda, porque a origem está vindo de algo diferente, ela não muda.
Bom, isso aqui, o vírus HIV infecta as células de defesa do organismo, denominada linfócito TCD4. Os linfócitos CD4 são responsáveis por alertar o organismo quando um agente estranho penetra no organismo. Tá? Com a morte das células CD4, o sistema imunológico se torna deficiente. E aí então começa a aparecer, ou seja, algumas bactérias, alguns que fazem parte alguns fungos, algumas bactérias que fazem parte da microbiota normal do corpo humano, começam a reproduzir em grande quantidade. E toda vez que isso acontece, essa reprodução em grande quantidade, quer seja de bactéria ou de protozoário, isso gera algum produto que leva à lesão em alguns locais do corpo, em alguns tecidos, em alguns órgãos. E essa lesão em alguns órgãos ou tecidos leva a sinal sintoma. É onde aparece... Lembrei o nome do vírus. Vírus não, hoje é protozoário, né? Então, quando alguém tem um diagnóstico de uma pneumonia por um protozoário, que já se pensou que era um vírus, chamado Pneumocystis carini, é sugestivo de HIV. É interessante, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem um amigo, você nem sabe o que está acontecendo, deu isso aí, um nome estranho aí, o que você acha? Se ele veio, tiver conhecimento, como é que ele vai te falar, né? Não fala, né? Se eu tivesse alguma coisa para me escrever, Pneumocystis carini. As principais doenças oportunistas: tuberculose, que é por bactéria, né? Candidíase, que é por fungo. Câncer de mama é viral. É claro que existe uma pequena porcentagem de câncer de mama que é hereditário, mas a grande maioria dos cânceres de mama, porque são vários vírus associados a câncer de mama, não só um, então câncer. E pneumonia, como por exemplo, próstata também. O gene que eu estudei, o Carras, é um material de vírus. Né? E é o gene, esse tal de Carras é um sigla, né? Os genes são classificados, digamos assim, em bons e ruins. Esse é um gene que, quando mutado, ele é mau, digamos assim. Ele é o mais encontrado em cânceres. É o mais encontrado. Por exemplo, em câncer de próstata, que você falou, encontra-se esse Carras alterado, que é um DNA viral. Em 90% dos casos. Em câncer de intestino grosso, até em 50% dos casos. Ainda bem que para isso já tem tratamento, sabe? Em alguns casos, pegando antecipadamente, tem tratamento, já foi desenvolvido tratamento. Em grandes centros, né? Algumas famílias, por exemplo, 3 têm e 2 não têm. Porque 5% dos cânceres, a gente diz que são familiar ou familial, né? Então aí é genético, desce, né? É herdado. Mas é um número muito pequeno, a grande maioria é adquirido. Gente, vocês vão colocando hora aí para mim. Aqui é a estrutura do HIV, né? Eu não vou falar coisa por coisa não, para mim ver se o vírus ele é envelopado, ele tem um envelope, né? Esse envelope vem da própria célula que ele parasitou, certo? Quando ele sai da célula, e ele não sai também quebrando porta, né? Ele sai por receptor, é como se ele tivesse uma chave para entrar e uma chave para sair, como se tivesse, uma comparação, né? Então ele sai. O único desastre é que ele leva um pouco da membrana plasmática da célula. Outra coisa, o HIV ele não estoura a célula, diferente de outros vírus, né? Ele reproduz em grande quantidade e não estoura as células, tá? Certo? O HIV ele é chamado de retrovírus porque ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa e ele consegue produzir
DNA a partir do RNA dele. Então, olha só, a gente não pode, né, qualificar as coisas como ruins ou como boas, né? A descoberta do HIV foi muito importante, né? Porque hoje a gente pode pegar RNA e transcrever em DNA. Por quê? Porque essa enzima transcriptase reversa foi descoberta em HIV. Então hoje, se precisar de DNA de alguém para fazer um exame, se precisar de DNA não tem, pega RNA e usa a enzima do HIV. E aí essa enzima em laboratório transcreve aquilo, faz de trás para frente o processo. Transcreve o RNA em DNA. Não reverso. É o processo contrário. Isso, reverso. Porque o normal é o DNA formar RNA, mas ele já está ao contrário. Isso. Então aqui está a estrutura dele, né? Aqui uma demonstração de como está a doença no mundo, mas está bem desatualizado, em 2003, né? Aqui é em lugares do Brasil, tá? E vai mudando de data, né? Olha como é que era em 1980, 94, e olha datas mais recentes como é que é, né? Como é que é, né? Então aqui está bem menos vermelho que aqui, ó. Certo? Ao entrar no organismo, o HIV pode permanecer latente, escondido, né, por décadas. Por décadas. No cromossomo dos linfócitos CD4, olha, no cromossomo, ou seja, no DNA, né, dos linfócitos, pode permanecer ali, ó. Aí você fala, mas um linfócito não vive isso tudo. Tudo bem, não vive mesmo. Mas ele não reproduz? Na hora que ele reproduz o DNA dele, no DNA dele está o DNA do HIV. Né? Dessa maneira, não é detectado pelo sistema imune e nem por exames. Foi tirado de uma revista da Cielo, que é a melhor revista que nós temos na área de saúde. O vírus HIV pode permanecer inativo por décadas no organismo do paciente. Nesse período não manifesta nem sinal e nem sintoma. Por motivos ainda inexplicáveis, os vírus tornam-se ativos não explicáveis e iniciam a reprodução via ciclo lítico. Aquele que aí é diferente, aí tem como detectar, né? Não é o ciclo lisogênico, são dois ciclos. O ciclo lítico produz partícula viral e as partículas virais saem de uma célula e vão infectar outras. Né? E a partir disso o paciente começa, porque tem muitas partículas, a desenvolver sinais e sintomas da doença. Certo? Aqui uma pergunta, todo HIV positivo é AIDS? Não. Pessoas que são soropositivas ou HIV positivas, apesar de não manifestar nenhum sintoma, pode transmitir o vírus. Pode transmitir. Naquela fase lá do surgimento, que não é detectado em maçã, pode transmitir, né? Sim. Mas aí no caso só transmite para as células filhas, né? O problema é que aqui o DNA, lá no DNA dos linfócitos, pode ficar ativo a qualquer momento. Qualquer momento ele pode voltar a ficar ativo. Porque ele fica lá inativo no DNA dos linfócitos TCD4. E vai reproduzindo, né? Em outros novos linfócitos. Ele, quando inativo, dentro já no corpo, é possível detectar pelo exame já? Não, Ele está inativo. não. Se ele tiver no ciclo lisogênico, ou seja, inserido no nosso DNA, não é. Não é possível. Porque nós temos... Então ele vive 10 anos no corpo. É pelo seguinte, nós temos DNA demais, certo? Aí o que acontece? Então, muito pouco do nosso DNA é conhecido. O projeto Genoma... Uma DNA lixo. Hã? Uma coisa uma DNA lixo, que não sabe ainda para que serve. Isso. Antigamente chamava de DNA lixo. Né? Então, muito do nosso DNA ainda não foi encontrado uma função. Então, não se conhece direito. É isso que quer dizer. Então, se eu tiver um DNA viral ali, como as bases nitrogenadas são as mesmas em todo tipo de vida, não dá para saber. Não dá para saber se aquela sequência ali é viral
ou é humano.